Sabadão com Série B, rodada decisiva na Copa do Nordeste e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão com futebol, temos futebol no Brasil, né? Série A tá parada pela data FIFA, mas temos Copa do Nordeste, temos Série B do Campeonato Brasileiro, também temos jogos aí das eliminatórias que vamos destacar também. E eu estou aqui com ele para analisar tudo isso, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Um sabadão bem eclético, né? Nós temos competição regional, temos competição nacional e temos competição continental de seleções. Olha só que coisa linda. E agora vamos abranger 2 joguinhos de cada uma dessas competições para você, apostador. Muito bem, começando pela Série B do Campeonato Brasileiro, temos América Mineiro e Ferroviária, jogo sábado às 4 da tarde, lá no Estádio Independência, né? A casa do América Mineiro, jogo que é válido pela 11ª rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 clubes bem distintos, né? O América Mineiro, famigerado time ioiô, de vez em quando belisca ali uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, jogou bastante aí, edições da elite do futebol nos últimos anos, enquanto a Ferroviária vem numa ascensão, né? 2 acessos consecutivos aí, subiu da D para C, da C para B, e agora tá aí na 2ª divisão nacional. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar o momento aí das 2 equipes, a situação delas nessa Série B, inclusive tem um QR Code aqui, tá? Aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita aí o aplicativo do Game Arena para você se embasar. A gente vê que o momento recente das 2 equipes não é lá grandes coisas, né? Os 2 times só têm uma vitória nos últimos 5 jogos, mas tem um contexto muito específico desse confronto que eu gostaria de trazer, beleza? Analisando a tabela de classificação, a gente vê aqui que o América Mineiro, ele é o 12º e a Ferroviária é 13º. Agora tem um ponto que é absurdo sobre isso aqui, tá, Fábio Hermano? Preste muito bem atenção. O América Mineiro é o 12º com quantos pontos? 13. 13 pontos marcados. Agora, se a gente vai considerar apenas os jogos como mandante, olha só quantos pontos o América Mineiro tem. 13. 13. Ou seja, todos os pontos somados pelo América Mineiro na Série B foram dentro de casa. Fora, ele perdeu os 5 jogos que disputou, tá? Então, esse é um ponto muito interessante pra gente analisar aí desse confronto. O América que trocou de técnico, né? Demitiu lá o William, né? E o Anderson Moreira, que já subiu com o América Mineiro em outros anos, foi quem assumiu aí pra ver se o time ganha fora de casa. Perdeu por Volta Redonda, né? Fora de casa 1-0, aí venceu em casa o Atlético Goianiense, perdeu fora pro Curitiba, empatou em casa, né, com o Paysandu, né, o único tropeço aí como mandante. Foi logo contra o Lanterna. Contra o Lanterna. E aí perdeu fora de casa para Operário, Avaí e venceu o Goiás, que é líder, né? Ele venceu o líder em casa e empatou com o Lanterna em casa. E aí venceu o Amazonas 3-1 e perdeu fora para o Remo e venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. A Ferroviária que está voltando, né, para a Série B depois de muito tempo, está aí brigando pela manutenção, né? Acho que já vai estar de bom tamanho para a Ferroviária, que empatou o duelo paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu do líder Goiás, empatou em casa com o Avaí, empatou fora, né, com o Novo Horizontino, né, duelo paulista, e venceu o Coritiba jogando dentro de casa, um time também que fora também não faz muita coisa, né? Perdeu do Cuiabá, empatou com Volta Redonda, é outro time também que é muito melhor em casa do que como visitante. A parada da Ferroviária é que ele empata muito. Ele só tem 2 vitórias nessa Série B em 10 jogos disputados. Não venceu como visitante ainda, né? As 2 vitórias foram como mandante, mas acaba empatando demais, né? E até por isso está numa posição ali relativamente, eu acho que está dentro da expectativa ali, né? Ficar meio que em meio de tabela, acho que é muito difícil para a Ferroviária brigar pelo acesso agora, chegando agora na Série B, né? Mas é um time capaz aí realmente de escapar do rebaixamento, ao meu ver, tá? Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, ver as odds, porque o favoritismo é do mandante, é do América Mineiro, né? Ou a Ferroviária como azarão aí nesse confronto. Velho, mas a odd tá muito boa, tá? Eu acho que o América Mineiro é um time mais preparado para essa Série B. Não é natural, né, velho? A Ferroviária chegando agora, tudo mais. E o fator casa acabou pesando muito a favor do América, tá? Eu acho que isso aí realmente é um grande diferencial para esse confronto. A gente observou como é forte o Coelhão atuando lá no Independência. E a Ferroviária é um time que fora de casa não consegue se provar tanto, né? Não venceu nenhum jogo. É bem verdade que empatou a maioria, empatou 3 e perdeu 2. Mas eu acho que o fator mando de campo é o que vai acabar prevalecendo nesse jogo. E levando em consideração que, cara, difícil pegar algo em termos de gols, tá? As odds não são tão atrativas assim. A gente viu vários jogos movimentados aí das 2 equipes, saiu o mais de 1,5 gols, não tem um odd interessante. O menos de 2,5 gols, ao meu ver, já se torna um risco. Então eu não vejo tanto valor aí no mercado de gols desse jogo e acredito que a vitória do América é a melhor opção. Muito bem, então nosso stake aí para América Mineiro e Ferroviária
né, a vitória do América Mineiro. Avaí e CRB agora, a gente vai falar de Isso. Avaí e CRB, outro jogo pela Série B, né, sábado 8h30 lá na Ressacada, jogo também aí pela 11ª rodada da competição, duas equipes aí que miram o G4. E diferente do último jogo que a gente analisou aí de América e Ferroviária, aqui eu já acho que a gente vê uma disparidade menor, né? São duas equipes mais qualificadas, duas equipes que eu enxergo, inclusive, brigando pelo acesso para a Série A do Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para tentar ilustrar isso melhor. O CRB que vive um grande ano, né, velho? É o famoso time ali que é o... A galera fala que é o dono da Série B, né? O CRB nem não sobe, mas também... Desde 2015, né? Dificilmente cai. E, cara, vem bem esse ano, tá em 5º lugar, venceu 3 dos últimos 5 jogos aí que disputou, tá vivo na Copa do Brasil, né? Chegou nas oitavas aí mais uma vez. O time tá ali, ó, na portinha do G4, com a mesma quantidade de pontos marcados do Cuiabá, né? O CRB que pode, por exemplo, terminar a rodada aí na vice-liderança. E o adversário da vez, o Avaí, tá em 9º, mas não tá muito atrás. Uma vitória do Avaí, inclusive, ele passa o CRB, tá? São apenas 2 pontos aí, separando as duas equipes. Muito bem, vamos para os confrontos recentes aí das duas equipes, começando pelo Avaí, né, que perdeu fora do Coritiba 2-1 antes. Havia vencido a Chapecoense em casa 2-1, empatou fora com a Ferroviária em 1-1. É curioso que foge um pouquinho do padrão de Série B, né? Jogos movimentados, joguinhos com gols, 3 ambos marcos aí consecutivos, né? Isso aí, antes 0-0 com o Atlético Goianiense e derrota para o Goiás, líder 2-1, e vitória em casa contra o América Mineiro 3-0. Os jogos do Avaí batem bastante o mais de 2,5, né? Algo que não é tão comum assim em jogos da segunda divisão. E o CRB? O ambos marcos também, bateu em 4 dos últimos 5 aí do Avaí. Cara, o CRB é um timezinho que, como eu disse, tá muito bem esse ano, tá até fora de casa mesmo, por mais que ele não vença, ele dá muito trabalho, ele tem empatado bastante fora, tem deixado seus gols, venceu o Remo dentro de casa, acho que o Remo na ocasião era o vice-líder da Série B, tá uma grande vitória. Antes disso, havia perdido para o Botafogo de Ribeirão, mas deixou seu golzinho, teve a classificação diante do Santos, né, passou nos pênaltis aí contra o Santos, venceu o Criciúma por 1-0, contra o Amazonas fora, não venceu, mas deixou seu gol, aí empata com o Cuiabá, fez gol contra o Santos lá na Vila Belmiro também jogando fora, fez gol contra o Paysandu também jogando fora de casa. Como visitante, ele só não fez gol em um jogo nessa Série B, que foi essa derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense. Então é um time ali cujo poderio ofensivo tem funcionado bastante, tá? Timezinho interessante aí, o Clube de Regatas Brasil. Muito bem, né? Que tá nas oitavas, né, da Copa do Brasil. Isso. Seu rival também, né? Isso, Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Avaí, um favoritismo alto. Até mais alto do que eu esperava, tá? E diferente ali, mais uma vez eu vou trazer o comparativo com o último jogo, aqui eu já não confio tanto na vitória seca, tá? Acho que é um jogo difícil, velho. Pode muito perder pro empate. Confiar também na vitória do CRB eu acho que já é demais, porque o Avaí é um time qualificado, tá? Difícil de ser batido, ao meu ver. E a gente observou em estatísticas de gols, né, velho? Que é curioso, porque foge um pouco do padrão da Série B. A gente viu que o ambas marcas bateu em 4 dos últimos 5 jogos do Avaí. E o CRB fora, ele só não conseguiu deixar gol contra o Atlético Paranaense, né? Que foi um jogo muito difícil. Mas, enfim, eu acho que tende a ser um jogo um pouquinho movimentado. Eu vou até destacar aqui o ambas marcam, inclusive, porque a odd é muito boa, tá? Uma cotação aí, 2,13, eu considero boa. Eu acho que, pelo custo-benefício, tem seu valor. E o gol do CRB também, né? O gol do CRB, eventualmente. CRB já paga aí 1,70, né? Pois também tem seu valor, tá? Tem seu valor. Mas eu acho que acaba sendo um pouco mais seguro utilizar aqui a ferramenta do Cria Aposta para combinar o dupla hipótese do Avaí com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui eu gosto bastante. A gente vai ter um odd de 1,6. Por que eu gosto daqui? Se o ambas marcam bater, esse aqui provavelmente também vai bater, né? A gente não imagina o CRB ganhando esse jogo fora de casa contra o Avaí. E eventualmente, se o Avaí, que é um time qualificado, conseguir se sobrepor ao CRB e vencer por um 2-0, por exemplo, aí entra na conta aqui dessa nossa bet, tá? Dessa aposta aqui e vai acabar sendo green. Coisa que o gol do CRB e o ambas marcam não seriam, né? Uma vitória por 2 gols a favor do Avaí. Então aqui eu acho que a gente abre mais o leque aí. Eventualmente, se o Avaí conseguir sobrar na partida, deve dar green. Se o ambas marcam bater, também deve dar green. Então, gosto muito dessa opção aí. Eu acho que acaba sendo a mais segura. Muito bem. Então, de cada aí para Avaí e CRB, né? O dupla hipótese do time de Santa Catarina e o mais de 1,5 gols no jogo. Bom, seguimos no Brasil, mas agora falando de Copa do Nordeste. Temos última rodada, né, do Grupo B, né, que acabou ficando agora só para esse momento, né, porque o Bahia estava na Libertadores, né, pré-Libertadores, aí alguns jogos foram adiados, e aí essa última rodada ficou para agora. E a gente vai destacar Bahia e Náutico, tá? 2 times tradicionais aí do nosso futebol. Todos os jogos serão às 5h30 da tarde. Bahia e Náutico na Fonte Nova. Duelozinho interessante, porque a gente tem um Timbu aí precisando da vitória para se classificar, mas vivendo um momento ruim lá na Série C. E a gente tem um Bahia que tá
dividindo atenções, né, velho? A pegada do... Eu acho que o Bahia é o clube do Brasil que mais disputou jogos esse ano, inclusive, Sim. né? Salvo engano. E aí o Bahia tá com uma sequência de jogos muito grande. A gente vai ver isso agora no nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar melhor aí o cenário desse confronto, que, diga-se de passagem, joguinho difícil de apostar, tá? Joguinho difícil. São dois times com um retrospecto recente até parecidos, só com 2 vitórias nos últimos 5 jogos. A gente vai relativizar um pouquinho isso aí logo mais. Antes, vamos entender a tabela de classificação, né? A Copa do Nordeste, que recentemente mudou o seu formato, os times agora enfrentam as equipes do seu próprio grupo. Antigamente enfrentavam o do outro grupo. Por isso que essa é a última rodada, inclusive, né? A 7ª rodada é a última, porque todos os times ali, bem dizer, já se enfrentaram, só falta aí essa última. O líder Bahia vai enfrentar o Náutico, que está ali em 5º lugar. 4 times classificam. Ou seja, o Náutico com 8 pontos, ele ainda está vivo. Uma vitória provavelmente vai classificar ele. Ele só não se classificaria com a vitória caso Ceará, Confiança e CSA também vencessem seus jogos, né? O que eu acho difícil, todos esses times também vencerem. Se um tropeçar ali, o Náutico pode ser que acabe beliscando a vaga com uma vitória. que eles pegam o América de Natal, o Juazeirense... Ele pega os 3 lá de baixo, tem esse ponto. Não é tão difícil, mas... Agora o América ainda tá vivo, né? Juazeirense não tá, não. Vivo, E aí o Ceará é aquela coisa, o Ceará tá dividindo atenções com a Série A, teve jogo recentemente com o Botafogo, pode até ser que nem vá com força máxima ali contra o Sampaio, vai que acabe tropeçando. Enfim, e o Bahia ele já tá classificado e já tá praticamente com a liderança garantida também, né? Porque o time já tem 13 pontos. Então as outras equipes ali podem alcançar em número de pontuação, mas vão ter que tirar o saldo de gol. Então assim, talvez até mesmo com a derrota o Bahia ainda seja o líder, né? E esse é um contexto importante para esse confronto, porque muito provavelmente o Bahia não vai com força máxima, né, Fábio? Contra o Confiança aí nessa derrota foi com os reservas do reserva. Foi o alternativão, assim, né? E aí a expectativa é que contra o Náutico até vá com o reserva primeiro, né? E talvez ali com, no máximo, um ou outro. O Bahia vai jogar na quinta pelo Brasileirão, né? Então, exato. E o Bahia tá bem ali, tá na zona de classificação para Libertadores, então o Bahia vai focar no Brasileirão, obviamente, e não deve ir com o time titular, o que dá um pouco mais de chance aí para o Náutico conseguir algo. Bahia que venceu o São Paulo no Brasileirão 2-1, aí foi eliminado na Libertadores, né? Perdeu do Inter 2-1, derrota de virada. Perdeu do Grêmio 1-0, fez 4 no Paysandu na Copa do Brasil e venceu o Clássico Bavi 2-1, né? Na Copa do Nordeste o Bahia joga geralmente com time reserva, né? Sim. Assim, ele tá bem mesmo, eu acho que só nas 2 primeiras rodadas que ele jogou com o time titular, depois ele foi... Quando afunilou ali as demais competições, ele foi com o time reserva. E isso vai acontecer de novo contra o Náutico, que tem um estatístico interessante. Do Bahia, eu só queria trazer mais uma informação, que com exceção desse jogo contra o Paysandu, que ele meteu 4-0, ele sofreu gol em todos os outros jogos, tá? O Bahia, numa sequência aí dos últimos 9 jogos, ele sofreu gol em 8 deles, beleza? Então é um sistema defensivo aí que vem deixando muito a desejar do Tricolor, beleza? E o Náutico, como você ia concluindo, Fábio? O Náutico tem uma curiosidade que em casa ele vai mal, né? Ele não tá indo bem em casa, mas fora de casa, até já pra gente colocar uma tendência de aposta para esse jogo, o Náutico deixa gol em praticamente todos os seus jogos fora. O único que não deixou foi esse último com o ABC, mas tem um detalhe. O Náutico teve um jogador expulso com 2 minutos. Então ele jogou ele jogou a partida toda com um jogador a menos e ainda meteu a bola na trave. Exatamente. Então também quase marcava fora contra o ABC. Mas em casa a gente vê vários jogos que o Náutico não marca gol, mas fora ele marca em praticamente todos. Então o Náutico se sente muito à vontade jogando ali, mas sem a pressão de vencer, enfim. Sem a pressão da torcida, né? Me parece isso. E eu acho que para esse jogo contra um Bahia ali reserva, né, pelo menos, que nem tá muito a chance do Náutico, pelo menos deixar um gol, me parece plausível, né? A gente tá vendo aí. É porque o Bahia, ele ainda vai ter também, a gente tem que considerar isso, ao meu ver, o Bahia ainda vai ter a Sul-Americana também, um confronto a mais, né? Um play-off ali, que o Bahia ficou em 3º lugar do seu grupo, ainda vai jogar a Sula. Então acho que no momento a Copa do Nordeste não é uma prioridade. Quando chegar o mata-mata ali, beleza. Mas é como o Fábio disse, o Bahia jogou essa Copa do Nordeste, bem dizer, reserva. E é muito curioso isso, velho, porque na Série C o Náutico, 3 jogos em casa, ele não marca gol. Ele não fez contra Ponte, contra Brusque e contra o Botafogo da Paraíba. Só que fora, o Náutico marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos, tá? E tiveram vários jogos difíceis aí na conta. Ele venceu o Vitória fora por 2-0 na Copa do Brasil. Ele, contra o São Paulo, ele foi derrotado no Morumbi por 2-1. Deixou seu gol, ele abriu o placar lá contra o São Paulo. Então é um time que realmente, parece que quando joga fora de casa, adota ali um estilo de jogo diferente e que acaba condicionando para uma partida mais movimentada. Ele tem mais espaço fora e eu acho que isso acaba... Sim. Facilitando aí o Náutico a conseguir marcar o seu gol. E vale lembrar que ele precisa da vitória nesse jogo. Ele precisa da vitória. Bom, agora vamos para o nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo do Bahia, uma odd próxima a 1,50. O Náutico, obviamente, azarão ali, uma odd acima de 5. Cara, se a gente soubesse a escalação do Bahia, daria para ir. Mas como a gente não sabe até que ponto o Rogério Ceni vai
vai utilizar seus jogadores aí, a vitória do Bahia se torna arriscada. Vamos lá. Tem alguns pontos que a gente precisa abordar aqui. O primeiro de tudo é esse que o Fábio trouxe. A gente tem que gravar aqui com um pouquinho de antecedência, obviamente, até para você, apostador, poder ver análise não em cima da hora do jogo, né? Para dar tempo. A gente não tem à disposição a escalação que o Bahia vai utilizar. Mas, ao que tudo indica, provavelmente ele não vai com força máxima. Ele pode até utilizar uma ou outra peça titular, mas deve ir reserva. Essa foi a tônica do Bahia ao longo da Copa do Nordeste e faz muito sentido para o contexto atual do tricolor, tá? E... cara, por causa disso e por causa da odd, eu não vejo um valor nessa cotação, 1,49 a favor da vitória do Bahia, tá? Eu até acho que vai ser um jogo movimentado, velho, um jogo de gols. Mas o 1,5 paga muito pouco e o mais de 2,5 gols, que eu até acho que possa bater, aí eu vou trazer o contraponto. Pô, se você confia que vai ser um jogo de gols, um jogo movimentado, que vai sair 3 gols na partida, velho, eu confio muito em um golzinho do Náutico nesse jogo, tá? E aí onde eu enxergo uma odd de valor. Eu acho que é uma aposta difícil, é uma aposta arriscada, principalmente se o Bahia acabar indo com o time titular, mas ainda com o time titular, eu acho que é uma boa pedida esse gol do Náutico. Por quê? É um time que, fora de casa, tem performado melhor do que dentro de casa, é um time que marcou gol em 7 dos seus últimos 8 jogos como visitante, fez 2-0 no Vitória fora de casa na Copa do Brasil, fez gol contra o São Paulo lá no Morumbi pela Copa do Brasil, vem marcando gols aí na Série C, meteu um 4-0 no Ipiranga de Erechim recentemente, jogando lá em Erechim, que é muito difícil, no sul do país. Então, cara, o Náutico precisando da vitória contra um Bahia, que deve ir com o time reserva e que mesmo que vá com força máxima, não vai com o mesmo ímpeto, uma odd 1,71 no gol do Náutico, eu vejo muito valor e por isso essa é a nossa dica do time. Muito bem, então dica dada gol do Náutico, que fez gol em todos os confrontos contra times de Série A em 2025. Ele fez uns 2 jogos contra o São Paulo. Fez contra o Ceará, né? Ele venceu o Ceará por 1-0, ele venceu o Vitória por 2-0 e venceu o Sport por 2-1 no Pernambucano. Boa. Então ele tem 3 vitórias, 2 derrotas, mas deixou gol em todos eles. Boa. Bom, agora a gente vai falar de Copa do Nordeste também. Seguir na Copa do Nordeste. Só que agora Sampaio e Ceará. Esse jogo não tem muito que a gente analisar tanto. Vamos lá, Sim. sábado 5h30 lá em São Luís, tá? No estádio Castelão, porque é um time eliminado contra um time que precisa da classificação e a discrepância é bem grande entre os dois times. Bom, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Vamos lá. Ver aí a classificação, né? Realmente é uma disparidade muito grande, eu acho que em termos de confrontos a gente não pode nem comparar, né? A gente tá falando de um time de Série D contra um time de Série A. Um Sampaio Corrêa que, diga-se de passagem, se não subir esse ano, ele fica sem divisão ano que vem, tá? Um time que jogava a Série B aí há pouco tempo, pode ficar sem divisão ano que vem. Chegou a ser 5º lugar da Série B. Na Série B mais difícil da história, que foi aquela que subiu Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. O Sampaio ficou em 5º lugar naquela Série B e agora tá aí na Série D e poder ficar sem divisão ano que vem. Bom, e na Copa do Nordeste fez uma campanha pífia, né? 2 pontos em 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Vai enfrentar um Ceará que tá ali em 4º lugar, que não está classificado, tá? Se o Ceará perde esse jogo aqui, ele se complica muito, né? É difícil porque o Náutico vai enfrentar o Bahia, mas enfim, o Ceará só depende de si aí para se classificar para a próxima fase. Até acho que deve tem a briga pelo 2º lugar, porque as ainda quartas tem de isso final também, decidir em casa. é jogo único, casa. né? Isso. E só decide em casa o primeiro e o segundo. Quem ficar em terceiro e quarto vai jogar fora. E aí você vai jogar contra os times do outro grupo, né? E, por exemplo, o primeiro é o Vitória. Se ele terminar Exato. em quarto, ele pegar o Vitória fora. Vitória assim, fora. né? É. É melhor ser segundo e pegar o Ferroviário em casa. Pode ser bem que você pode pegar até o Fortaleza Pode ali. pegar o eventualmente. Fortaleza. Enfim, mas com certeza é melhor jogar em casa essa partida, né? E dando uma olhadinha nos últimos confrontos, como eu disse, eu acho que a gente tem que dar uma relativizada, né? O São Paulo nem na Série D tá ganhando direito, né? Pois é, empatou com Altos, aí ganhou do Maracanã, beleza. No Maranhense ele foi eliminado para o Imperatriz, acho que foi nas semifinais, né? Isso. A final foi o Imperatriz e Maranhão, o MAC que chegou na final mais uma vez. Bom, ele perdeu para o Imperatriz na Série D, empatou com o Maranhão também na Série D, venceu o Maracanã e empatou com o Altos. Ele só tem uma vitória nos últimos 4 jogos da Série D. Não tá bem nem na 4ª divisão nacional. E o Vozão, velho, por mais que ele venha de derrotas, são derrotas aí na Série A do Brasileiro. Não né? tem como a gente fazer Comparar. muito parâmetro, né? Porque ele perdeu para Olha a Botafogo, diferença do Atlético nível. Mineiro e Palmeiras, né? Mas é um time que fora de casa ele não consegue performar tão bem, né? Ele não venceu Cara, ainda na ele Série não A, marca tá? muitos gols, o Ceará. As vitórias dele aí normalmente são por 1-0, 2-1, 2-0, é meio por aí. A gente vê que os jogos do Ceará, ele saem poucos gols, ó. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional. Esse jogo Vamos não lá. tem muito o que a gente falar, porque a vitória do Ceará tá 1,43. Esse é o probleminha, né? É, Porque, assim, cara, se tivesse 1.5, até, cara, 1.49, sei mas é lá. tão certo essa odd aí que quem quiser ser mais conservador e quem desse pode ir. acho Acho que é uma- ou duplar com uma. outro jogo aí. Ou enfim. você pode esperar ali 5, 10 minutos, se o Ceará não fizer um gol cedo, essa odd vai dar uma subida. Mas aí, pra dar uma incrementadinha na odd, o que é que a gente pode fazer?
Eu acho que o Ceará não vai nem com força máxima para esse jogo, tá? Ele deve dar uma poupadinha ali, uma ou outra, porque ele teve jogo atrasado contra o Botafogo no meio de semana, já joga a Série A do Brasileirão no meio de semana seguinte também. Então ele deve poupar uma ou outra peça, né? Questão de viagem, desgaste e tudo Deve mais. ir com um time misto, com titulares no banco, caso precise, né? Isso. Lembrando que o Ceará não vai jogar no meio de semana, né? O jogo dele foi adiado. Ah, sim, verdade. Bem lembrado. Porque o adversário dele, eu acho que era o Fluminense, né? O Fluminense, os times que estão Do Super Mundial. no Super Mundial não vão jogar nessa rodada. Mas assim, o Ceará vem de 2 jogos desgastantes contra o Atlético e o Botafogo. Então talvez ele poupe ali, né? Mas vai mandar o elenco principal, né? Isso. E aí, qual é a grande questão, velho? Eu acho que o Ceará vence, mas também não vai ser uma sonora goleada de 5-0, por exemplo, e tudo mais. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá no Criar Aposta, a opção do menos de 4,5 gols aqui, ela não tá nem disponível, tá? Aqui é o menos de 3,5. Eu quero ir além. 3,5 eu ainda acho que pode ser arriscado, tá? Vai que seja 4-0 Ceará ou 3-1 pro Vozão. Então a nossa dica vai ser o seguinte, lá na aba especial, disponível na Bet Nacional, nesse mercado aqui, resultado final e total de gols. Você tem a opção de apostar que o Ceará vai vencer o jogo e que terão menos de 4,5 gols no jogo. Aqui a gente vai ter um incremento de odd que sai de 1,43 e vai para 1,58. E só vai dar rédea a vitória do Ceará se tiver 5 ou mais gols no jogo, coisa que eu já acho muito difícil, tá? Teria que ser 5-0, 4-1 Ceará, aí eu já acho que é demais, não acho que a goleada vai chegar a esse ponto aí do Vozão, então ao meu ver essa aqui acaba sendo a melhor pedida. Muito bem, então indicada daí para Sampaio e Ceará, né? Vitória do Vozão e menos de 4,5 gols no jogo. Bom, vamos falar agora de eliminatórias europeias, Andorra e Inglaterra, né? Discrepância também aí entre os times. Né? Sábado, 13h, lá no estádio do Espanhol, tá? Lá em Barcelona, é no RCDE Stadium, Andorra, né? Andorra faz divisa com a Espanha, a Andorra não tem um estádio aí para receber uma seleção do porte da Inglaterra, então vai mandar ali na Espanha esse jogo aí. Inglaterra, um grupo bem fácil, né? A gente vai ver aí no nosso aplicativo do Game Arena. Sim. Não deve ter muitas dificuldades para jogar o Mundial. Inclusive, curiosidade, tem um clube que é Andorra, né? Que ele joga na Liga Espanhola, né? Acho que na segunda divisão espanhola. Acho que o Piquet é um dos sócios, né? Acho que o passagem, Piquet é isso mesmo? É o dono, eu acho. Bom, enfim, a Inglaterra, vale lembrar, ela estava na segunda divisão da Nations League, tá? Então, diferente de outras grandes seleções aí, ela já começou a disputar as eliminatórias, venceu os 2 primeiros jogos, vem aí numa sequência absurda de vitórias, enquanto a Andorra, cara, eu acho que a gente pode até relativizar, porque é uma discrepância muito grande, velho, é uma coisa absurda, tá? A Inglaterra venceu seus 2 primeiros jogos e a Andorra perdeu seus 2 primeiros jogos. Perdeu para Albânia e perdeu também para Letônia. Não sequer marcou gol, né? Isso. Esses foram os 2 jogos aí nas eliminatórias, né? Antes disso foi Nations League. Foi a última divisão, né? A última divisão. Aí empatou com Malta, perdeu para a Moldávia, aí ganhou de San Marino também, que, pelo amor de Deus, quem não ganhou de San Marino. Perdeu para a Moldávia também por 2-0, perdeu para a Malta por 1-0, conseguiu perder até um amistoso para Gibraltar de 1-0. Então daí você tira o nível da seleção de Andorra, que realmente é muito baixo. Até pra gente ter um parâmetro, já que, velho, nem adianta muito analisar os confrontos, eu acho que é bom a gente ter uma noção dos confrontos recentes. Em 2021, as seleções se enfrentaram 2 vezes, e foi 4-0 e 5-0 para a Inglaterra, tá? Então acho que são parâmetros interessantes. Pô, a Inglaterra que venceu Letônia e Albânia, né? Sim. Vitórias fáceis em casa, né? 2-0 e 3-0. Antes, 5-0 na Irlanda, na Liga das Nações B, né? Ela subiu agora para A. Venceu a Grécia 3-0, 3-1 na Finlândia, enfim. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque... É tudo sobre esse jogo aqui, obviamente... O que a gente vai apostar é muito óbvio, mas a gente tem que analisar aí, qual é a melhor opção do mercado. 71, né? Hein? E aí, dá pra brincar? Não. Rapaz, 71... Acaba de botar R$2, volta 140 e pouco. Se o goleiro da Inglaterra quiser se aposentar, é só... Que isso. Cara, a odd você tá quase pagando pra apostar na Inglaterra, né? A odd 1,02. Bom, e aí a gente vai ter que ter conhecimento do mercado das apostas esportivas para analisar qual é a melhor opção para esse confronto, né? Primeiro, em termos de gols, o que é que seria o mais viável? Mais de 3,5 gols, né? Que paga 1,55. Tá até? Que é pra sair 4 gols no jogo. Ambas marcam ou não, tá pouco, né? Obviamente. Não, aí é que tá. Não tem a opção disponível do ambas marcam, porque a probabilidade do gol de Andorra é minúscula, né? Então, sequer está disponível essa opção. E aí a gente vai pro handicap, né, velho? Eu até poderia destacar aqui, eventualmente, para a Inglaterra vencer os 2 tempos, só que também é muito baixo. A odd da vitória da Inglaterra no primeiro tempo é 1,18 apenas, então não tem valor também. E aí o handicap é o seguinte, vou destacar as 2 opções e aí fica a critério do apostador, né? Eu acredito muito que a Inglaterra vai vencer por pelo menos 4 gols de diferença, tá? Inclusive o parâmetro que a gente tem aí é de 2021, que é meio que recente, uma geração parecida aí, né? A Inglaterra quase que o mesmo time, tem um ou outro jogador novo ali, uma mudança pequena, mas venceu por 4-0 e por 5-0 Andorra. Eu acho que vai ser por aí, pelo menos.
E aí o handicap asiático menos 3,5 ele paga 1,81, que é uma boa. Mas como aqui a gente acaba prezando um pouco mais pela segurança, a nossa dica do Tips vai ser o handicap asiático menos 3. E existe uma diferença considerável entre o handicap asiático menos 3 e o menos 3,5, que é o quê? Se esse jogo for 3-0, por exemplo, aqui a gente está protegido. A gente não vai perder. É bem verdade que o lucro ele é menor. E é por isso que eu digo, fica a critério do apostador. Aquele que quiser se arriscar um pouco a mais para ter que garantir o lucro com uma vitória por 4 gols, vai no menos 3,5. Agora, quer se proteger mais um pouquinho? Aí vai no menos 3. Por isso, essa é a nossa dica. Muito bem, então dica dada aí para Andorra e Inglaterra pelas eliminatórias europeias. Para fechar, Finlândia e Holanda. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 3h45, lá no Estádio Olímpico de Helsinki, né, que é a capital da Finlândia. Jogo aí pela terceira rodada da Liga das Nações. A Holanda que está estreando, não é isso? A Holanda que está estreando porque ela jogou as quartas de final, né? Da Nations League né? contra a Espanha. 2 jogaços, 2 jogos muito movimentados, né? E agora vai pegar uma Finlândia que foi pífia, tá? Finlândia que foi rebaixada na Nations League. Vamos ver agora, inclusive, no nosso aplicativo do Game Arena, uma seleção que perdeu os 6 jogos que disputou na Nations League, tá? E aí ela já começou a disputar aqui as eliminatórias para a Copa do Mundo, venceu um, empatou um, mas a gente vai precisar dar um relativizado, né? Conseguiu empatar com a Lituânia, que é um péssimo resultado. E antes disso venceu Malta, que, pelo amor de Deus, é uma seleção fraquíssima. Acho que 1-0 pode ser, tá em crise a Finlândia. Mas, cara, é absurdo, porque antes disso na Nations League, ela perdeu os 6 jogos que disputou e as 2 seleções um pouquinho mais complicadas que ela teve, ela perdeu por 2 gols de diferença, tá? Ela perde para a Grécia por 2-0 em casa, perdeu para a Irlanda por 1-0, 3-1 da Inglaterra, 2-1 da Irlanda, 2-0 da Inglaterra, 3-0 da Grécia. 6 jogos, 6 derrotas e em 4 deles perdeu por pelo menos 2 gols de diferença. Então eu acho que esses jogos contra a Grécia e Inglaterra são parâmetros interessantes aí que a gente tem da seleção finlandesa que caiu para a terceira divisão da Nations League, tá? E a Holanda, Faberman? Vamos lá, a Holanda que os jogos contra a Espanha, né? 2-2 e 3-3, né? Foi 2 bons jogos, né? Da seleção holandesa. Antes, na fase de grupos, empatou com a Bósnia, fora 1-1, fez 4 na Hungria, 4-0, perdeu da Alemanha, 1-0. Temos mais jogos aí? 1-1 com a Hungria fora, né? E 2-2 com a Holanda, né? E 5-2 na Bósnia. Agora por exemplo, ali, contra a Hungria ele meteu 4-0, meteu um 5-2 na Bósnia também. Acho que são parâmetros interessantes para esse jogo, tá? O nível da Finlândia é bem abaixo, inclusive, diga-se de passagem, de Bósnia e Hungria, tá? Então, é um parâmetro aí que a gente pode ter, eventualmente. Muito bem. Momento Bet Nacional na tela. Vamos ver as odds, um favoritismo da Holanda, odd apenas 1,30. Podia estar até mais baixo, ao meu ver, tá? Cara, eu acho que a disparidade realmente aqui é consideravelmente alta, tá? E a Holanda tem uma geraçãozinha interessante, tá? Bons jovens jogadores aí chegando. Pô, tem o Xavi Simons, tem o Cody Gakpo, tem jogadores mais experientes ali ainda, o próprio Memphis Depay do Corinthians, né? Cara, eu acho que a Holanda vai vencer com uma tranquilidade considerável e por isso até eu esperava uma odd mais baixa. E dando uma olhadinha no handicap, a gente observa que a gente tem aqui um handicap menos 1,5 pagando 1,86, que eu considero uma odd muito boa, tá? Que é para a Holanda vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Vale lembrar, a Finlândia na Nations League, ela perdeu os 6 jogos que disputou. Quando ela enfrentou as 2 partidas contra a Grécia, as 2 partidas contra a Inglaterra, ela perdeu por pelo menos 2 gols de diferença nesses 4 jogos, né? Então, velho, eu acho que a Holanda vence com uma certa tranquilidade, até acho que vai ser mais. Então, por isso, essa é não só a nossa dica do tips desse jogo, mas a nossa hot bet desse sabadão, a melhor aposta. Por isso, vamos com o stake dobrado aí no handicap da Holanda. Muito bem, então, finalizando mais uma edição do Bets do Dia, né? A nossa hot bet é a vitória da Holanda por pelo menos 2 gols, tá? Contra a Finlândia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Valeu demais aí para você que acompanhou. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera. Também acompanha outros conteúdos, né? Tem Dica do Tipster. Os jogos que não estão aqui no Bets do Dia estão lá no Dica do Tipster. Você que gosta de operar ao vivo, né? Fazer apostas ao vivo, tem um assistindo e apostando, né? Em vários dias da semana aqui. Então é só acompanhar aqui a nossa programação da TV Bet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto e até a próxima.